Olá, pessoal do canal, e vamos aqui para mais um vídeo. Como vocês já sabem, eu sou o Nilson aqui da Equilíbrios e vamos falar com mais uma pessoa, e dessa vez vai ser a participação especial da Wagner. E vai ser um prazer conversar com ela. Vocês vão ver o tanto que a gente já vai aprender e o tanto que a gente vai entender a realidade de cada ateliê através dessas lives. Então, eu quero que você curta, eu quero que você se inscreva, eu quero que você deixe o like, tá? Vamos saber um pouquinho mais sobre essa história, que hoje é a história da Wagner. Vem comigo e não perca essa live por nada. Olá! Olá, Tá vendo? Nilson. Sabe que é simples? Boa noite. Tá vendo Deixa como eu é ajeitar simples? aqui. Pois então, é Simples, simples. simples, Wagner. Simples, simples. Só Deixa eu tenta ajeitar aqui. centralizar. Deixa eu ajeitar Centraliza só aqui. mais um pouquinho o seu rosto aí. Isso, pra sair bonito lá no YouTube. Isso. Boa noite, minha amiga. Como que você Boa tá? noite. Acho que é a primeira vez que a gente tá falando assim, né? É, a gente só já conversou pelo chat mesmo, né? A gente conversa pelo chat escrito, mas falando assim, olho a olho é diferente, né, Wagner? É diferente. Então vamos começar, Wagner? Aham. Uma boa noite para você, uma boa noite para todo mundo que está entrando aqui com a gente. A Wagner é uma das nossas assinantes que vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela. Ela sempre tem acompanhado a gente. Eu acho que tem muito tempo, né, Wagner? Faz tempo, tu tinhas uns 700 seguidores, 700 e pouco, quando eu comecei Quando a você te começou a seguir. ver os vídeos das doiduras, né? Foi. Então tá bom, Wagner, se apresenta, fala sobre o seu ateliê, fala sobre o seu trabalho, fica à vontade, como que você começou. Bom, gente, boa noite. Eu sou a Wagner, eu moro em Balsas, Maranhão, no sul do Maranhão, e tá com muitos anos que eu sou costureira. Na realidade, tá com uns 11 anos que eu Ah, sou 11 costureira. anos? É um bom 11 tempo. anos já, no ramo do concerto, E sim. você E sim, que trabalhava, você trabalhava com quem antes, Wagner? antes eu era professora. Ah, que legal. Professora de quê? Eu era professora até a quinta, sexta Que série, professora particular, legal, era professora. professora pedagógica, né? Exatamente. Que Aí chique. eu vim de uma família de 7 irmãos, então eu vi a minha mãe confeccionando roupas para nós, né? Porque na época não tinha tanta loja, tanta coisa, né? Então comprava tecido, confeccionava as roupas. E aí eu vi a minha mãe confeccionando as roupas, né? Os calção para meus irmãos, as camisas, os vestidinhos Ela para fazia nós, roupa só para vocês. só para nós em casa, assim, quando eu era criança. Então, naquele tempo não tinha celular nem nada, a brincadeira de menina era fazer roupa de boneca, né? Então, eu tinha uma caixinha de sapato, que tinha as roupas de boneca que eu confeccionava para vestir minhas bonecas. Aí o tempo passou, aí eu fui professora e tal, aí me casei. Aí, quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, aí eu pensei, eu digo, agora eu vou comprar uma máquina de costura para mim fazer a barra das fraldas, os lençóis e tal. Aí eu comprei a máquina de costura, que foi aquela facilita, aquela que tem vários pontos, né? E aí eu fiz o enxoval não, eu fiz a barra que eu não sabia costurar, né? Mas eu fiz a barra das fraldas, do lençolzinho e tal, e guardei a máquina para lá. Aí um certo tempo, depois de muito tempo, quando a minha filha estava mais ou menos com uns 2 anos, aí tinha uma vizinha minha e a vizinha disse assim, ela via que eu tinha máquina, né? Que eu gostava de aqui e lá costurar uma coisinha e outra, mas nada profissional, né? Aí essa vizinha pegou e disse assim, Wagner, você não quer vir aqui em casa escolher uns moldes que eu tenho aqui que eu vou jogar fora? E você escolhe o que você quer e o que você não quiser você joga fora. Aí eu peguei a caixa de moldes, trouxe para casa e era muito molde de calcinha, de calça, de roupa em geral, né? Aí nisso tinha vários moldes de calcinha. Aí eu fui e disse, não, pois eu quero todos os moldes de calcinha. Aí juntei um com o outro, aí eu conversei com ela. Eu disse, mas eu não sei fazer calcinha. Aí ela, não, mas eu te ensino. Aí ela foi na minha casa, aí ela me ensinou não deixar uma perna maior do que a outra, né? Assim, fazer a calcinha certinha. E eu fiquei craque nesse negócio, confeccionei as calcinhas, vendi muita calcinha, né? E chegou uma época que eu tinha, assim, 7 sacoleiras vendendo calcinha para Que mim. época é Aí mais ou eu... menos essa, Wagner? Hã? Que época foi mais ou menos essa? Você Em, lembra o ano? em 2000, mais ou menos. E Aí eu parei. confeccionando. Em 2001, por aí assim. Aí eu parei, né, de costurar, porque eu engravidei e aí enjoo da gravidez. Daí eu tinha a filha de 3 anos e já vinha a segunda gravidez. Aí eu parei porque eu não estava dando conta de abastecer as costureiras e também eu não estava dando conta da casa, das coisas. Aí eu parei de costurar. Aí os anos se passaram. Aí tinha uma amiga minha
que ela era professora de balé. Aí ela pegou muita turma para dar aula de balé e ela não encontrava gente para confeccionar as fardinhas de balé, que era as colanzinhas, as sainhas de filó, aquelas sainhas de tule, né? Aí ela foi falar comigo, porque ela sabia que eu tinha também as máquinas. E nessa época, como eu estava mexendo com lingerie, daí eu já tinha comprado a galoneira, eu já tinha overlock, já tinha a reta industrial e tudo, né? Aí ela foi e falou, Wagner, você não quer confeccionar para mim os uniformes de balé? Aí eu fiquei, aí eu aceitei, né? Porque eu já me encontrava fora do mercado de trabalho, só em casa, cuidando de criança, e minha menina já grande, já não estava mais me dando trabalho na escola. Aí eu aceitei. Eu disse, não, então eu confecciono. Aí eu comprei todo o material e comecei a confeccionar os uniformes, né, de balé. E aí as clientes, as mães vinham até a minha casa para tirar as medidas e buscar também quando a roupa estivesse pronta, né? O uniformezinho. Aí eu peguei e essa minha amiga disse, Wagner, coloca uma placa na tua casa porque as mães não estão encontrando a tua casa para ir tirar a medida das roupinhas, né? Aí eu coloquei, mandei fazer a placa, coloquei a placa na minha casa. Aí veio críticas, né, das pessoas, oi, tu vai ser costureira, e aquela admiração, porque eu tinha botado a placa de costureira na minha casa, e eu fiquei assim, aí eu, deixa o povo pra lá, deixa eu continuar aqui no meu negócio. Aí, e quando as mães vinham buscar as roupinhas, elas perguntavam, Wagner, eu tenho um vestido para barra, você não faz a barra para mim? Aí eu perguntava também, você não troca o zíper? Aí começou a vir os concertos. Nisso, essa minha amiga do balé parou de dar aula de balé lá. E eu até hoje ainda tenho material aqui desse balé que, que eu não consegui usar tudo, porque eu comprei muito, né? Você Aí antecipou, aí ela parou ela antes, né? parou lá, mas só que aí eu engatei nos concertos, né? Aí muito concerto. Aí chegou um ponto que eu já estava muito lotada, muita sacola, não tinha mão de enfiar sacola, muita cobrança, muita coisa. Meu Deus, o que, que eu faço para o povo parar de vir aqui? Aí eu fui lá fora e tirei a placa. Aí eu tirei a placa e disse, não, agora quem conhece, conhece, quem não conhece, mas o danado é o boca a boca, né? Porque o povo comenta, ó, ali é a casa da costureira. E aí, até hoje, o meu ateliê na minha casa, é um quarto aqui na minha casa, aliás, 2 cômodos da minha casa, que é o ateliê. E eu atendo as minhas clientes assim, elas marcam, daí vem e já vem mesmo. Toca a campainha, abre, entra. Eu não coloco placa porque eu não sou doida. Ô, Wagner, é porque o pessoal já sabe, né? Você já virou a costureira da região, né? Da E aí região. você nem precisa, no seu caso, você não precisa da placa, porque todo mundo já sabe que é você, não Ave adianta. Maria, eu não coloco Quantos placa, também não faço. habitantes tem aí, Wagner? Você Hã? sabe? Quantos habitantes tem na sua cidade? Uns 100 mil, É mais ou muito, menos. né? É É muito, mas grande. é. Balsas, tu nunca viu falar daqui, não? Eu já ouvi Já. falar, já. Eu não sei se eu passei aí perto, porque eu cheguei aí para o Maranhão. Eu cheguei aí para São Luís, né? Ah, Eu São não sei se eu passei aí Luís perto. é muito. Aqui é o sul do Maranhão. Ah, é o sul, né? Eu É o sul passei do Maranhão. Imperatriz, é perto? Mas daqui para Imperatriz é umas 5 horas. Ah, não, então deve ser mais à esquerda, então. Deve É. ser mais à esquerda. Porque eu passei pelo Imperatriz e já subi direto pro... Eu te acompanhei. Uma cidade de 100 mil habitantes é muita gente. E todo Tem mundo te muito. procurando o tempo todo, Wagner. Todo mundo me procurando o tempo todo. Costureira, que nem você fala aí nas lives, tá escasso o negócio. Aqui é escolhendo quem atender. Porque quem tem a vaga aqui já tem, quem não tem. Porque assim, eu despacho muita gente também, né? Muito tipo de conserto, porque eu não dou conta de atender Você todo já está mundo. bem consolidada aí, né, Wagner, no caso aí. Por É, isso que você até tirou a placa, isso. né? Por isso que eu falo para Tira. todo mundo, cada caso é um caso, né, Wagner? Às vezes a pessoa está falando, Nilson, não tem cliente. Aí você tem que botar a placa. Agora, quando você já tem, e se você vê que vai ficar uma coisa muito fora de controle, aí você já tem que recuar um pouquinho, que é no caso da Wagner. Ela já tem cliente demais, se botar a placa, ela Cliente não demais. descansa. Pois é. Porque também depende do trabalho, né? Porque tem muita costureira e tem muito trabalho de péssima qualidade, né? E eu pego assim de loja também, e aí as clientes de loja vêm também. Aí eu já fiz bastante seleção das clientes, que nem foi falado aí em várias lives, despachar o cliente. Eu creio que não é nem despachar, é porque alguns clientes, infelizmente, eles não querem, no caso, pagar o preço que a gente precisa para a gente se manter, né, Wagner? Não, e Às tem vezes a muita. gente fala assim, o pessoal pensa que a gente, sai daqui, não é isso, gente. É É, porque a gente não, precisa de um preço para a gente poder se manter, né, Wagner? Mesmo ela estando em casa, ela tem os custos de vida dela. E esses exatamente. custos precisa ser, todo mês não tem conversa, não é assim, Wagner?
É. Não, e também tem, assim como tem as clientes boas, também tem as clientes mais, que é mais da encrenca. Não, você faz parte de todo o comércio, gente. E do Isso. mesmo jeito que tem cliente exigente, tem cliente que, né, que não quer pagar o preço, e tem costureiro, que é um costureiro bom, e tem costureiro que, infelizmente, realmente, isso é tudo na vida, né? Tem um É, em bom e, tudo mais. infelizmente, aquele que não está tão preocupado com qualidade. Mas, Pois é. Wagner, deixa eu te perguntar. Pelo que eu percebi, as coisas foram acontecendo e você, assim, a sorte sempre teve muito do seu lado, né? É diferente de alguns casos que as pessoas precisam ir atrás das coisas. No seu caso, as coisas foram acontecendo muito naturalmente. Você Se eu acha isso? coloco, se eu coloco um story no Instagram, chega 4, 5, 6 clientes novos, mandando mensagem, me mandando no direct, pego o celular. Aí por isso que eu não posto muito, assim, não posto muito não posto nada. Porque senão aí é só para estar despachando das pessoas. Não, no Aí, caso, é que nem eu tô falando. No caso da Wagner, gente, é bem diferente a situação, né? Wagner, no seu caso é porque você já tá mesmo aqui. E você tem alguém para te ajudar, Wagner? Ou você tá sozinho? sozinha, não tenho ninguém para me ajudar. E aí? Aí, Não, pode falar. aí, assim, aí que nem eu tava falando. Aí eu me enchi muito, assim, de sacola de cliente, né? E aí teve um dia que eu acordei com tremor. Acordei com tremuro, que eu não sabia o que era esse negócio de ansiedade, né? E acordei com tremuro, daí fui para a UPA aqui da cidade, me consultei, e o médico disse assim, dona Wagner, o que está lhe preocupando? Aí eu fiquei pensando, eu fui disse a minhas clientes. Aí eu contei que eram as clientes, porque eu estava daquele jeito, né? Dormindo tarde, tendo péssima noite de sono, levantando muito cedo. Eu estava de um jeito que quando o celular fazia a mensagem, meu coração já acelerava, porque eu pensava, meu Deus, já é uma cliente me cobrando. E aí eu não terminei a roupa da cliente. Eu percebi que eu já não era mais dona de mim, que eu já não era mais dona do meu tempo, dona da minha vida, dona da minha programação. Eu me matriculei na academia, eu saí, porque eu não tenho esse tempo de ir para academia, larguei de mão. E sufocada direto de trabalho, porque eu não sabia dizer não. Você Mas só que pegava agora o não, tudo. eu despachava bastante, mas aí as clientes, elas são muito queridas, elas são muito maravilhosas, são pessoas conhecidas, todo mundo aqui na cidade fala Wagner, todo mundo já sabe quem é, as lojas, assim, as melhores lojas, e aí eu sou muito lotada de clientes, minhas clientes são tudo clientes, gente muito boa, elas acabam se tornando minhas amigas, entendeu? Amiga pessoal, a gente conversa bastante, porque também eu vejo que dizer, não converso muito com o cliente, não dá muito papo, só que eu sou de conversar, minhas clientes chegam aqui, a gente desabafa uma com a outra, uma conversa, até porque esse trabalho que a gente tem, a gente fica muito preso dentro de um cômodo trabalhando e você nunca conversa com ninguém. Então, quando chega uma cliente, elas desabafam comigo, como eu também desabafo com elas, e aí É bem é nesse. diferente, né? É uma cidade mais pequena, né? Você praticamente Exatamente, todo aí mundo todo se mundo se conhece. conhece. Não Aí tem porque como eu, você não conversar. não tem como É não diferente daqui que conversar. uma pessoa vem aqui lá da Austrália, não quer nem saber o seu nome. Ela já chega aqui fazendo um serviço. É muito diferente. A sua cidade, o pessoal, todo mundo sabe de todo mundo. Todo mundo sabe de todo mundo. Aí eu fico acanhada para não dizer o não, entendeu? Porque aí, quando chega aqui mais essa sacolada, não é que nem você aí que diz que chegou e fez, aqui não tem como ser assim, porque é a sacolada da cliente, aí as clientes selecionam, eu quero essa peça dia tal, aí eu vou entregando até esvaziar a sacola daquela cliente. Tem cliente aqui que eu nunca nem esvaziei a sacola, porque elas vão trazendo e vão tirando as roupas mais avechadas, mais que elas têm mais pressa, e eu vou arrumando, vou entregando, e daí elas vão pagando, e o negócio vai girando e a sacola nunca seca. Porque são aquelas clientes que já são de muito, muito, muito tempo. E porque também não adianta trazer muito, que eu não consigo entregar assim tudo de uma vez, porque você sabe, quem mexe com esse ramo, principalmente com a carência que tem de costureira, é que nem uma UPA, né? Tem as emergências, as urgências e as coisas pouco urgentes, que são as sacolas que ficam, que é considerada pouco urgente, porque você está fazendo daqui a pouco urgente, chega a vez, chega, tá fazendo aquilo do pouco urgente, só que chega uma coisa de loja que é urgente, chega uma coisa de uma pessoa que vai casar, A chega um vestido de dinâmica é uma muito pessoa que vai para grande, né, reunião, Wagner? A e aí, dinâmica. E aí fica passando na frente. como você Ah, disse que estava tendo esses problemas de ansiedade. Como que você. Isso é recente? não, já está com mais de ano. Eu já Mais de ano. E fiquei. aí você conseguiu ter uma atenção melhor em relação à sua saúde? Como que é que Sim, foi isso? porque eu fui despachando as clientes, eu fui vendo o que eu tinha e eu fui despachando. Eu não conseguia mais ter nem fim de semana.
Porque dava sábado, tarde da noite, eu ainda estava na máquina, eu ia dormir tarde, eu levantava cedo. E não era por causa do dinheiro, é por causa da palavra, por A causa do compromisso, responsabilidade. a responsabilidade, a preocupação. E outra coisa, muitas clientes dizem assim, que vai viajar. Olha, mas é difícil ter uma que não vai viajar. E muitas das vezes é mentira, entendeu? Não vai para terra nenhuma, é só para pressionar, para entregar roupa, entendeu? Não é? E tem delas que realmente é. Aí seria bom que você era vidente, para saber quem está falando a verdade e quem não está. Porque o É apelido é desse engraçado jeito. isso. É engraçado isso porque isso acontece até comigo que faço na hora, você acredita? A pessoa às vezes fala assim, nossa, eu preciso dessa roupa para agora, 10 minutos. Aí eu vou lá, passa lá na frente daqui vai vir daqui 30 minutos. Quando é daqui 1 hora, ela volta com outra peça. Eu falei, mas não era só 10 minutos? Você podia ter esperado Eu mais, já né? É engraçado trabalhei à isso. noite, já passei noite acordada terminando sacola de cliente, que a cliente passou mais de semana para vir buscar. Aí a gente tem que saber lidar com os clientes. Tem cliente assim, tem cliente que para ali, começa a buzinar, porque termina a roupa e você manda o valor, manda o Pix, aí a pessoa para ali, fica buzinando para entregar a sacola, e aí demora a fazer o Pix. E tem cliente boa para pagar, que já pega e já paga, tem cliente de todo jeito. Então, cabe a gente a selecionar, É né? engraçado isso, né? Porque isso é em todos os lugares. É tão interessante que, tipo assim, tem um mix, né? E é engraçado, eu não sei se acontece isso com você, ô Wagner. Tem um mix Ah, a maioria é sempre muito tranquilo. Mas aquela meia dúzia que dá trabalho, aquilo te tira, vai tirando. te tira o sono, não tira? É, Ô, clientes, eu não sei se vocês estão vendo aqui, tanto eu como a Wagner, a gente não tá falando mal. A gente só tá dizendo que, tipo, o profissional tem que entender o profissional, porque o profissional ele tem que lidar com várias pessoas durante o dia. Às vezes você chega e está um pouco estressado, é porque ele já atendeu umas 20. E dessas 20, uns 3 ou 2 já tirou a paciência do profissional. Então, tem que entender o profissional. A gente tem que entender o nosso cliente também, né, é, Wagner? Mas o cliente tem que entender o profissional, que a eu situação faço dele de não é tudo fácil. para atender a cliente. Eu faço de tudo, entendeu? Eu me sacrifico para poder deixar aquela cliente satisfeita, para poder entregar a roupa, entendeu? No tempo certo. Tem realmente roupa que é realmente com compromisso sério, que aquela pessoa comprou para ir para aquele compromisso e depende de mim para arrumar, e tem horário para o compromisso realmente, né? Mas é assim, tem outras que realmente é É um, desa mentira. é um Não vou desafio, né, fazer, não. Wagner? É um Hã? desafio. É um É um desafio, né? desafio. E é É. engraçado, gente, essa questão para vocês verem como a diferença de cada região. Por isso que eu falo, cada região é de um jeito, né? Tem gente que não tem cliente, tem gente que tem muito, tem gente que o problema não é dinheiro, tem gente que o problema é o trabalho. Por exemplo, o caso da Wagner que ela está falando, o dinheiro está tranquilo, ela consegue cobrar os preços dela, legal. O problema é que é muito trabalho e ela fica sobrecarregada, né? Cada Exatamente. lugar, cada empresa tem sua dificuldade, né, o Wagner? E a E assim, gente. deixa eu te e a- perguntar, desculpa te cortar. Você tem muitos costureiros na sua região ou é só você? Não, não é só eu, não. Tem muita costureira, só que eu não conheço, assim. Conheço uns dois, assim, mas eu mando as pessoas irem para lá quando eu não posso atender, principalmente porque quando chega gente querendo na confecção, né? Porque tem o ramo do conserto, tem o ramo da confecção. Às vezes a pessoa chega, Hoje, principalmente em época hoje de você não está quadrilha, confeccionando nada. nada, é só com ajuste e conserto, ajuste e conserto. Os Nunca concertos mais. que conquistou. O concerto, sim, porque o concerto é rápido e já entrega, e daí você pode fazer um concerto assistindo um filme, assistindo uma TV, vendo Nilson, mas e também porque se for para. Não dá, né? Se for para confeccionar roupa, porque a pessoa tem que ir para um lado ou para o outro. É legal. Porque se for pra... Interessante dos concertos que é uma coisa que você gira rápido, né? O dinheiro sempre está na mão, você consegue pagar uma coisa lá, uma coisa cá. É, Ô, Wagner, e me explica uma coisa. Aí na sua região, as pessoas têm, então, você disse que elas levam sacolado, então elas têm o costume de consertar muita roupa. Gente, nós estamos falando aqui de Balsas, Maranhão. Nós não estamos falando do sul do Brasil, do centro-oeste, nós estamos falando do sul do Maranhão, que é uma região bem mais afastada, não é, Wagner? sim. E as pessoas aqui já compram roupa pensando na costureira, pensando em arrumar roupa. E também porque, assim, a minha cartela de clientes, né? Todas gostam da roupa ajustadinha, principalmente as mulheres. Não que eu não tenha clientes homens, tem sim, porque tem muitos homens que gostam da calça na medida certa, né? A perna mais justa, mais curta, uma camisa para ajustar, fazer barra. Mas a maioria das minhas clientes são Aqui mulheres. E aí é isso. também. Aqui é 80% de cliente é mulher. Pois é. Gente, isso eu acho que é no Brasil inteiro. O homem não tem o costume de consertar roupa.
e geralmente ele só conserta a roupa porque a mulher fala para ele ir lá consertar. Isso eu acho que é uma dinâmica do Brasil mesmo. A maioria é mulher que vem consertar mesmo. Pois é. Ô Wagner, outra coisa que eu queria te perguntar aí na sua região, você consegue, como que eu posso dizer? Você consegue precificar aquele preço que você quer ou o pessoal tem um pouco de dificuldade quando você vai precificar um pouquinho melhor? Como que é nesse sentido de precificação? Eu nunca tive dificuldade com o negócio do preço, não. Eu coloco aquele preço que eu vejo que é, por exemplo, é 40 barra, né, 50, 60 coisas, dependendo da dificuldade. E as minhas clientes são toda gente boa, ninguém nunca reclamou, não. É engraçado, né? Você acha que por você ter sido professor, você conseguiu uma clientela mais estabelecida ou você acha que não tem nada a ver? Eu acho que é porque eu comecei, foi selecionada essa clientela boa por conta que antes eu arrumava para uma loja, uma boutique muito chique aqui da cidade. Ah, E aí, dessa boutique... Me conta mais. Essa boutique muito chique, claro que só tem mulheres. Aqui é uma região de soja, então aqui tem muita gente rica, né? Boa de condição. Aí, essa boutique muito chique, eu arrumava para essa boutique, aliás, eu arrumo para várias outras boutiques também. E essa boutique na qual eu estou falando até nem existe mais, que foi lá onde começou, né? Que eu estou contando, mas eu arrumo para várias aqui. Só que também eu não estou mais pegando muito porque eu não dou conta. Então, eu estou preferindo pegar da pessoa que vem com a sacola mais do que da loja. Porque a loja, ela traz de manhã, à tarde já quer roupa, sabe? Aí a pressão, aí eu despacho bastante, não pego muito não. Aí a minha clientela, assim, mais alta, que foi selecionada, por conta disso. Porque como eu comecei a arrumar para as boutiques que vende roupa de marca, aí as clientes, onde é? Aí vinha pessoalmente aqui tirar as medidas comigo. Porque claro que é melhor a gente que vai fazer tirar a medida do que outra pessoa, né? Aí nisso as clientes foram me conhecendo e foi cada vez mais aumentando, né, o número de clientes. E eu tirei a placa de rua exatamente por isso, para parar de encostar aquelas pessoas que iam passando na rua, entendeu? Que aí a gente já vai botar o preço e a pessoa já acha que tá caro, né? Interessante. E aí, como é mais em off, aí eu consigo mais ficar só com aquelas clientes mais... Então, o seu segredo aí é porque você começou com um nicho do pessoal mais elitizado da região mesmo. Esse é o seu nicho. Exatamente. O nicho, o seu público-alvo foi o pessoal que realmente é um pouco mais elitizado. Gente, olha para vocês terem ideia. Ó, tanto que é bom a gente fazer live, porque a gente começa a entender um pouquinho da dinâmica econômica. Para a gente conseguir selecionar uma clientela melhor, talvez seja interessante fazer, sem perceber, a Wagner aconteceu isso com a Wagner, né? Talvez é interessante os profissionais irem nesses locais, onde são boutiques, onde são locais que tem um cliente mais elitizado, para fazer serviço para esses locais. E através de lá a gente vai selecionando o público. Porque sem a Wagner perceber, o público dela não foi da região dela. O público dela foi dessa boutique. Então, é um público mais elitizado, é um público mais fácil de lidar, exatamente, um público mais elitizado. Muito mais fácil de lidar. E, é claro, quanto mais é elitizado, mais educadas, né? Trata a gente melhor, sabe? É gente de outro nível. O que acontece? Por isso, então, que não acontece com você a questão dos preços, porque você está com um público elitizado. É o que eu estou tentando fazer na loja do Shopping Galo. Com os preços eu vou chegando na elitização. Vai chegar um dia que eu consigo cobrar o preço que eu quiser, porque a gente está indo até um público. Então, às vezes, o pessoal pode estar estranhando. Por que você consegue cobrar uns preços mais em conta? Foi porque o público-alvo da Wagner... Ó, pra você ver como é bom a gente fazer essas lives. O público-alvo da Wagner é um público herdado de uma boutique elitizada da região dela, mesmo que seja interior de 100 mil habitantes. Pois é. Olha para você ver. E você que está assistindo essa live, tem 34 pessoas aqui com a gente, Wagner. 34 pessoas. É interessante você pensar nisso se você quer atingir um outro público sem ser o público da sua localidade. Por que ela tirou a placa? Porque ela já estava com um público elitizado e quando ela colocava a placa, destoava o público que já vinha nela. Não é isso, Wagner? Aí você percebeu, mas tá começando a vir um pessoal aqui que não tá concordando com os preços, então vamos tirar essa placa daqui. Exatamente, foi por isso. E também eu pegava, quando era carnaval, eu pegava abadá, diminuía abadá e era aquela luta, aquela coisa. Hoje em dia eu não pego abadá. Quando tem vaquejada, que aqui tem negócio de vaquejada, também não pego aquelas roupas de vaquejada, não pego roupa de colégio, negócio para diminuir farda, essas coisas. Eu diminuo farda de empresa, entendeu? Então quando eu falei que não pegava as coisas, você falou, esse é dos meus. Eu pego de empresa. Às vezes a pessoa entra na empresa e traz 4, 5 camisas para me diminuir ali, coisa pouca, e eu pego e diminuo, né?
mas para pegar assim o saco de roupa e essas roupas de carnaval. Mas no início eu sofri muito, Nilson, porque eu não sabia dessas coisas. E aí toda cliente minha via a camiseta de outra cliente, ah, tu tá arrumando a camiseta de fulano, que é que todo mundo se conhece. Pois eu vou trazer a minha. E eu ficava sem ter como dizer o não, porque como que eu ia dizer o sim para uma e o para outra não, né? Então tem que ser para todas. E com isso, época de carnaval, eu cansei de virar à noite costurando. Sabe o que é virar mesmo sem pregar o olho? Sei Costurando demais, já assim. fiz demais isso E aí, se minha ver o amiga. dia amanhecer, não por causa do dinheiro, não por causa do valor que eu ia cobrar nem nada, era porque eu tinha pegado muito serviço, porque eu Era não o seu queria dizer não para nome. Era o seu os nome. clientes. Isso, e também porque na hora que o dia amanhece, elas já começam a mandar mensagem. A roupa tá pronta? Posso pegar aqui Ô, horas? Que Wagner, é por isso, o é por pior é isso. a mensagem chegando bem de manhãzinha, na hora que você pensa, eu vou tomar um banho, aí a mensagem chega. E aí você tá no finalzinho, a agulha quebra e tudo acontece de errado. Não é assim? É por isso que eu Aquela comecei a dar coração ansiedade. apertado? É por isso que eu comecei a dar ansiedade, foi por causa do celular. E também tem muita cliente, assim como tem as clientes educadas, que não é horário, tem as clientes que não têm senso. Aí, ó, ontem à noite mesmo, era 2h e tanto da manhã, recebi a mensagem de uma cliente. Aí eu tenho que dormir com o celular no mudo. Aí, às vezes, eu fico, meu Deus, mas eu não devia estar com o celular no mudo, porque vai que alguém da família liga, né? Mas se eu deixo no som, tem cliente conveniente. Você vai ter que arrumar Que o manda celular só pra mensagem feia. empresa. Tem que arrumar o celular só E pra empresa, não tem jeito não. é, difícil. Aí, esse negócio do celular, desse pito do celular é que é. E tem muita cliente que se levanta de manhã cedo para ir para academia, aí já quer passar porque tem a desvantagem da gente ter um negócio em casa, é que você não consegue regular horário. Ó, não tem horário para almoço, você está almoçando, aqui chega cliente, ah, eu só tive tempo de vir agora. Nossa, mas era a hora do meu almoço. É a hora de dormir também, já fechou, é 7 horas, essas horas agora, por exemplo. Vem gente, ou é de manhã muito cedo, ela vai para academia de manhã cedo, ela passa por aqui 7 horas da manhã. Meu Deus, tem que eu coloco que eu abro 9, mas tem gente que chega 7 horas da manhã porque eu estava na academia, passei aqui. Nossa, eu ainda estou de baby doll, eu estou passando meu café. Então, isso é uma desvantagem muito grande, a gente ter um negócio em casa por causa disso. Até porque a cliente sabe que você está em casa, se não abre a porta, ela fica ligando, né? Eu nunca evito de abrir a porta, toda vez eu abro, meio que eu me enrolo na toalha. É um desafio, Mas, né? ó, É um desafio hã? que você tem. É um É um desafio. desafio. Aí tem as vantagens e tem as desvantagens. As desvantagens são essas também, né? Mas E a assim, vantagem é que. ô Wagner, você não se vê parando, você não se vê fazendo outra coisa. Não, eu gosto É de que nem fazer. eu, parece que eu tenho que fazer isso. E é engraçado que a gente sempre tenta avançar, né? Mesmo que tenha todas as dificuldades, que é normal, todo trabalho vai ter, né? Sempre É, vai ter. É uma coisa infinita. Parece que eu não me vejo não fazendo conserto de roupa. Mesmo que algum dia eu pense em parar de costurar, mas eu vou parar para ensinar outras pessoas ou montar a empresa ficar grande. E é engraçado isso, né? Porque você não se vê as clientes deixando de levar roupa para você, né? é verdade. Também a gente faz de tudo para atender o cliente, né? Porque para não deixar a cliente na mão. Porque é responsabilidade, gente. E assim, é o jeito da Wagner. É o jeito que ela atende o cliente e tá tudo certo, porque é a escolha que ela teve, ela quer atender. Se você, que nem o pessoal tá falando aqui, eu não atendo não, mas aí cada um é cada um. Gente, os ateliês, cada um tem sua particularidade. Então não tem como a gente querer que É que todos os eu ateliês do falei Brasil aqui, sejam igual. É impossível. aqui todo mundo é conhecido, aí como que não vai Como atender? Tem que você não atender. atende? 100 mil habitantes, todo mundo sabe que você está em casa, qual é os horários das suas Sabe reuniões. de tudo, sabe de tudo, não tem como não abrir a porta. Aí Ô tem essas Wagner, desvantagens, né? e qual que a sua maior dificuldade você acha que é essa? Eu ia te perguntar agora. Qual que é a maior dificuldade você acha que é essa de estar em casa? Nilson, a minha dificuldade que eu encontro aqui no meu ateliê é de organização mesmo das clientes. Eu gostaria muito, eu coloco assim, não trabalho na segunda-feira e nem no sábado, mas ainda nunca passou um desses dias que eu não fiz uma coisinha. Segunda-feira, agora mesmo, eu arrumei a roupa de uma cliente minha, porque ela ia entrar no serviço, uniforme novo, estava arrumei o menos uma peça, para não deixar na mão. Então, eu sou muito assim, flexível, eu penso muito no outro, entendeu? Para atender a necessidade, para não deixar a cliente na mão. Aí quando é dia de sábado, não trabalho dia de sábado, mas sempre tem roupa para entregar. Tem aquela que liga para mim, Eu o trabalho Wagner, não me deixa na na mão. semana, não dá para eu ir, né? Hoje tem um aniversário, eu tô trazendo aqui essa roupa, atende só essa aqui, sabe? Aí eu fico fazendo para atender aquela cliente, para não deixar na mão. Não, e é assim, e é bom, por um lado é bom,
Mas, por outro lado, acontece o que ela falou sobre a questão da ansiedade, né? A Wagner, talvez, Wagner, assim, é uma dica, talvez você vai ter que procurar uma ajuda de um profissional psicológico. Foi o que aconteceu comigo. Por quê? Eu tô te explicando, não é que a gente tá doido, não, mas é porque, às vezes, a gente precisa entender como que a gente pensa, para a gente poder passar isso pro nosso cliente e não levar isso pra gente. Porque o que acontecia antes? Eu vou te explicar. Por que eu ficava, às vezes, até 10 horas da noite? Porque eu achava que eu tinha que fazer aquilo, porque aquilo era eu. Aquele trabalho era eu. E aquilo estava também me desgastando. Por que hoje eu falo que eu não amo mais a costura? Porque eu falava que amava a costura e eu não tinha vida. Eu não viajava, eu acho que fiquei uns 5 anos assim. Entendeu? Eu já fiz facção, eu sabia que era assim. Quando eu vim para a costura, eu trouxe da facção o mesmo sentido. Eu trabalhava das 5 da manhã até meia-noite. Eu dormia ali da 1 às 4. E levantava até se organizar. Pra você ver, não tinha vida. Não consegue ter uma vida. E aí você vai levando isso por quê? Você sempre vai dando aquela desculpa assim, isso é porque é o meu nome, isso é porque é responsabilidade. Só que é alguma coisa na cabeça da gente que a gente sempre quer colocar. Então, quando eu procurei uma ajuda psicológica, ele falou assim, você tem que parar, você tem que entender que você é uma coisa e o seu trabalho é outra. E aí eu comecei a melhorar em relação a... Por isso que hoje eu falo para você que eu tenho que ter horário, eu tenho que ter vida, eu tenho que descansar, eu tenho que tirar meus final de semana. Porque, você vê, 3 lojas. Se eu fosse pensar que nem eu pensava há uns 4 anos atrás, eu ia morrer. Por quê? 3, 4 funcionários, você tem que ver mil coisas. E antes eu tinha uma loja e não tinha vida. Hoje eu tenho 3 e tenho vida. É engraçado pensar isso. Você soube se organizar. Se a gente for pensar, Wagner, seria muito pior agora, porque são 3. E ainda tem que ir pra feira. E tá sendo mais fácil, eu vejo. Então eu ia ficar 24 horas trabalhando. Ou seja, você vê, hoje eu tenho mais trabalho, tenho mais demanda e tenho vida. É engraçado pensar nisso. Talvez é bom a gente que tem dificuldade nisso procurar uma ajuda de um profissional. Para a gente tentar entender a nós mesmos, para a gente poder se cuidar, hein, Wagner? Eu tenho vontade de fechar assim, uns 3 meses para poder fazer tudo que tem atrasado. Só que tem muito o outro, entendeu? Chega, a pessoa tem meu telefone, a pessoa fica, ai, Wagner, pelo amor de Deus, me atende, Wagner, não sei. E eu nunca consigo dar essa pausa. Inclusive, quando eu comecei a conversar contigo há tempos atrás aí, tu me disse assim, ai, Wagner, a única solução é tu fechar, faz tudo atrasado e daí abre novamente. Mas aí essa questão de estar atendendo, as clientes me ligam, Wagner... Wagner, mas vamos falar um pouquinho aqui uma coisa. Qual que é o mais importante? A sua saúde emocional, porque isso te atrapalha, não te atrapalha? Não consigo tirar um final de semana com a cabeça tranquila, porque aí quando... Qual que é o mais importante, Wagner? Gente, isso serve para todos vocês. Qual que é o mais importante? A sua família, a sua vida ou o seu trabalho? Você tem que colocar... Por isso que eu te falei da ajuda psicológica. Eu só consegui entender isso no dia que um profissional falou para mim, Nilson, você tem que olhar para você primeiro, para depois você olhar para o trabalho. Porque o trabalho... Wagner, o trabalho vai ter enquanto tiver mundo. Nós vamos passar dessa aqui para outra e vai continuar o trabalho. Não adianta. Então, às vezes, a gente tem que procurar ajuda, minha amiga. Pois é. Mas, assim, eu quero que você deixe uma palavra pro pessoal, principalmente pro pessoal que acha que é difícil, acha que não dá certo. Porque, assim, eu acho que o seu caso é um caso de sucesso. Você já tem uma clientela estabelecida. Os seus desafios são outros. Você não pode reclamar que ninguém vai no seu ateliê. Você não pode reclamar que as pessoas não pagam o seu preço. Você não pode reclamar que você só tem cliente complicado. Não. O seu ateliê é um ateliê de sucesso. A questão essa questão de organização, o Wagner, até aqui tem que organizar do lado de cá. Isso é todo ateliê. Agora, essa questão um cliente maravilhosa. Essa questão de você já ter um ateliê estabelecido, onde você dá os preços e as pessoas pagam, onde você tem serviço, que sempre vai ter, isso aí, gente, é para poucos. Tem ateliê, o Wagner, que não tem serviço. Deve estar hoje sem cliente. Eu vejo aí algumas meninas chamando os clientes e aí faz stories, minha gente, chama o cliente. Eu fico, meu Deus, eu não posso fazer uma coisa dessa. Porque o seu caso é diferente. Então, você tem um ateliê que é um sucesso na sua região. Então, deixa uma palavra, amigo, pro pessoal, principalmente pro pessoal que acha, ai, nossa, eu tô sem cliente hoje, não vou conseguir, como que eu vou pagar meu aluguel? Dá uma palavra conforme a sua experiência de vida, de profissional. Não, eu quero dizer assim para todas as meninas aí, costureiras, que... assim, que elas corram atrás das clientes, que as clientes apareçam e também que elas, até dei um branco aqui, porque assim, eu sou uma pessoa muito do início, quando eu sinto vontade de fazer uma coisa, eu faço. Então, elas façam, chamam o cliente todo dia, façam um trabalho de qualidade,
né? Eu sou muito amiga das minhas clientes também. Eu acho que essa conquista que eu tenho um cliente desde 11 anos atrás, quando eu comecei a costurar, porque eu também fico atendendo, né? A cliente eu nunca deixo na mão. Eu atraso a roupa das clientes, atraso, mas eu converso com cada um, ô, fulano, eu não posso terminar com a roupa agora e tal. Vou conversando, elas vão entendendo, porque todas também me conhecem, sabem que eu também, apesar de ter o ateliê e tudo, eu sou dona de casa, tenho que cuidar nas coisas também da casa, é muita, muita coisa. E que corra atrás do objetivo de vocês, do sonho de vocês. Às vezes, assim, a pessoa estuda para ser uma coisa e vai para outro rumo porque a vida não faz mais sentido para aquele lado, que corra atrás do que você sonha, né? Se você tem vontade. Às vezes a pessoa tem vontade de montar um ateliê, por exemplo, e fica, ai, eu vou montar, eu vou montar. Tudo tem desafio, tudo tem problema, tem tudo a enfrentar. E antes tarde do que nunca. Quem tiver com vontade de começar logo ou de fazer uma mudança em seu ateliê, que faça uma maneira diferente de chamar cliente, essas que estão meio sem clientes. E também o que chama o cliente é um trabalho de qualidade, né? Eu aqui não recebo reclamação de coisa mal feita, não. Eu posso demorar a entregar, às vezes eu fico, peraí, não está pronto, não está pronto, porque o acabamento é impecável, o trabalho é bem feito. Tem cliente que olha a roupa e diz, nossa, mas você mexeu nessa roupa? Mexi, arrumo direitinho. Calça jeans, que é pés pontada, ter cuidado de usar a linha pés ponto, fazer direitinho, costuras encontradas nas barras originais. Fazer um trabalho de qualidade que vem cliente de qualidade também. É uma coisa... E o preço, em questão de preço, pode botar o preço que o povo paga. Às vezes, se a cliente achar caro, pedir desconto, um ou duas, você dá o desconto. Se não, bote o preço, porque a gente tem que se valorizar, porque eu mesmo fui fazer uma maquiagem, que eu não demorei 20 minutos, foi R$ 355, entendeu? Em 20 minutos a menina ganhou. Então a manicure ganha bem, a maquiadora ganha bem, a cabeleireira ganha bem. E a gente que mexe com o ramo de conserto também tem que se valorizar. E quem tem que valorizar não é os outros, não. Somos nós mesmos que devemos nos valorizar, colocar preço justo no nosso serviço, que vale a pena o tempo que a gente passa ali fazendo também. Porque se a cliente sai bela, com a cara maquiada e o cabelo arrumado, ela também quer sair com uma roupa alinhada no corpo, uma coisa bem feita. Então a gente também faz parte desse trabalho de compor a cliente bonito. Apesar de que, assim, as clientes, para você ver como o serviço da costureira, ela é, assim, um pouco desvalorizado, porque as clientes mesmo, elas colocam lá, @salão que me arrumou, obrigado salão, obrigada manicure e tal, fez minha unha, obrigada maquiadora, linda aqui, mas você não vê uma arrobazinha, obrigada a costureira do conserto que consertou minha roupa. Eu também arrumo vestido de casamento, vem aqui uns vestidos até de Uberlândia, de um estilista de fora que arruma, e manda os vestidos para eu arrumar aqui. E aí eu faço, me esforço, entrego tudo para ficar perfeito. Mas você não vê ninguém agradecendo a costureira também, não. Por quê? Porque a costureira é desvalorizada, né? Isso é um desafio que a gente vamos ter que ter. Por isso que a gente tem que ser influenciador. Porque a pessoa vai sentir prazer de aparecer na nossa rede social. É por isso que a gente tem que ser grande. Pois é. E é por isso que a gente tem que estar nas redes sociais. É por isso que eu estou tentando falar para as pessoas que a gente tem que dar um jeito de dar nas redes sociais. Porque aí a pessoa vai começar a notar o arroba da gente. Porque aí ela vai, nossa, eu tenho que marcar ele porque ele... Por exemplo, é o que as pessoas hoje elas preferem me seguir no Equilíbrios porque tem muito seguidor. Eles veem que eu tenho um alcance muito grande. Pois é. Então os costureiros têm que chegar nesse nível também. É um desafio para a gente. Isso que eu estava falando aí. Que é um trabalho necessário, é um trabalho minucioso, é um trabalho que todo mundo precisa, né? Principalmente as que vêm, porque aqui na minha região tem muitas mulheres lipadas, com o corpo lindo, maravilhoso. Elas querem vestir uma roupa que caiam bem no corpo para poder mostrar o corpo. E aí é desse jeito. Mas é essa a intenção. É por isso que eu falei para vocês que tem que ter mais costureiro milionário. Porque aí o cliente vai querer ser igual. Fala assim, o meu costureiro tá andando de Porsche. Pois é. Eu tô falando, Wagner, a gente tem que alcançar esse posto de profissional qualificado, que nem a moça lá da sobrancelha lá de R$ 11 mil. Por que não, o costureiro também não pode chegar? É por isso que a gente tem que romper essa barreira. Um de nós vai ter que romper essa barreira. Porque aí o cliente vai entender que o profissional da costura também precisa ser. Então é um caminho que a gente vai percorrer e a gente vai percorrer junto, hein Wagner? Pois vamos é. Junto. Vamos é junto. uma coisa necessária. Primeiro tem que se cuidar, minha amiga. Porque se não tiver o dia da manhã, o coraçãozinho, ele vai envelhecendo e o coraçãozinho fica complicado. Vamos cuidar da saúde, vamos cuidar do corpo, hein? Vou puxar sua orelha nos próximos meses para saber se você tá cuidando da saúde aí. Tá bom. Tá bom?
Wagner, Tá muito bom. obrigado você que participou aqui com a gente, tá? Foi um prazer. E a gente vai falar de novo. Eu tenho certeza que você é firme, assim, para falar com os clientes, do jeito que você é firme aqui para falar com a gente. Gostei, hein? Ai, foi! Achei você Ó, firme. Nilson. Vocês acharam ela firme? Sim. Ela tava com medo de participar, com vergonha. Eu falei, gente, não, pode tranquilo. Ela tá firme aqui, falando firme. Eu falei, gente, essa mulher é firmeza. Ô, Wagner, boa noite para você. Fica bem. Depois a gente vai fazer mais live, tá? Pra gente falar em alguns assuntos específicos. E se Com cuida, tá, minha certeza. amiga? Se Eu quero cuida te mesmo. agradecer, eu quero te agradecer muito, muito mesmo, porque você fez uma mudança também na minha vida, porque devido eu te conhecer, eu aprendi a me valorizar mais. Claro que eu sempre fiz os trabalhos de conserto cobrando um preço que eu vi que estava bom para mim. É a sua forma de trabalho. Só que depois que eu fiquei vendo as tuas lives, as tuas coisas, te acompanhando, eu aprendi a me valorizar mais e cada vez mais, e a valorizar o meu trabalho, a tratar o cliente de maneira diferente também, porque a gente não pode estar deixando também o cliente estar mandando na gente, a gente que tem que também fazer o serviço empresa, conforme né? a rotina da gente. A Exatamente. gente tem que ter o carinho, que nem você falou aí, tem que Pois ter é. a atenção, mas tem que ser uma empresa, né? Porque senão acaba atrapalhando a vida da gente. Acaba atrapalhando a vida da gente. Eu ainda estou Aqui também, minha amiga, é luta. É um dia de cada vez. luta. Não fica pensando que aqui é Rios de Maravilha, não, que aqui é luta. E é um dia. E é 3 lojas. Pensa. Rojão. Oh, fica bem, muito obrigado. Obrigado por essas palavras. Eu fico satisfeito. É o que eu falo para vocês. O coração fica aquecido. Às vezes, sabe, dá aquela vontade assim, será que eu tô indo no caminho certo? Aí eu ouço uma palavra que nem você falou dessa aí. Eu que agradeço, eu acho que eu aprendo mais com vocês do que eu posso ensinar, tá, Wagner? Muito obrigada. Vocês Eu aprendi muito com você. são exemplo para mim. Vocês são mães. Que é um exemplo para todos nós. Empresários. Com certeza eu estou falando aqui por todas as meninas que estão assistindo nós, que você foi a mudança nas nossas vidas. Obrigado, obrigado. E vocês na minha, pode ter certeza disso. Vamos junto, hein, Wagner? Obrigado. Todo mundo junto, para cima. Muito Tchau, obrigada. tchau. Boa noite Tchau. a todos vocês que participaram aqui com a gente. Tchau, tchau, Wagner. Boa noite, pessoal. Tchau, gente. Muito obrigado por vocês participarem da live. Tchau. E obrigado você que acompanhou aqui. Não deixa de se inscrever, não deixa de comentar e curtir a live. Até a próxima live com mais uma convidada. Tchau!